Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da quarta temporada do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Lembrando que nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje, em nosso 105º episódio, nosso tema é Minha Vida Pautada por Maria. Esse programa está sendo gravado, está disponível em áudio no aplicativo de meditação SeedTime, no podcast Café com Fé, na Apple Podcasts, no Spotify, nas diversas ferramentas, né, e caminhos para acessar os podcasts, e também no YouTube, né, para quem quer assistir, né, também está no YouTube do Instituto Católico de Liderança. Já fica o convite para quem está assistindo no YouTube, ele se inscrever no canal também, curtir esse nosso encontro. Pois bem, então, o nosso tema de hoje, como eu falei, é Minha Vida Pautada por Maria. Falando em Maria, né? E estamos no mês mariano, fica o convite aqui para todos nós, né, para vocês acessarem o aplicativo de meditação católica SeedTime. Então, SeedTime é um aplicativo de meditação católica que visa criar o hábito da oração diária. Tem diversas meditações, muito conteúdo sobre Nossa Senhora, também sobre Maria, né? E nós temos, então, esse conteúdo para esse convite para vocês. Então, o app SeedTime, né? SeedTime, SeedTime, é o nosso aplicativo de meditação católica. Então fica esse convite. Mas, pois bem, então vamos iniciar nosso encontro de hoje com muita alegria para tratar desse tema Minha Vida Pautada por Maria, no 105º episódio da nossa quarta temporada. Eu tenho a alegria de receber a Laura Atta. A Laura é libanesa, casada, mãe de 5 filhos, 2 deles intercedendo lá do céu, né, para a família. E Laura é formada em enfermagem, com mestrado em administração hospitalar e atualmente é assessora na Embaixada do Líbano do Brasil, lá em Brasília, né, na verdade. Laura, seja muito bem-vinda. Uma alegria mesmo a tua presença aqui conosco. Obrigada, boa noite. Muito obrigada mesmo. É uma honra estar aqui. Uma grande alegria para mim. Nós já tínhamos conversado antes, né? Às vezes até por volta desse time, né? Agora há pouco tempo atrás, eu fui assistir uma palestra da Laura e aí fiz esse convite e com muita alegria te recebo aqui. Tá? Então, a alegria é toda nossa aqui do Instituto. Mas, Laura, vamos lá. Tu eres libanesa, né? E eu estava pensando aqui, até comentei contigo antes, assim, o Líbano, às vezes, para nós brasileiros, é algo muito distante, né? Para quem não conhece, e a maioria realmente não conhece o Líbano, né? E então, uma realidade distante, desconhecida. Eu queria que tu falasse um pouquinho do país, né? E até essa questão, é um país, como é que é a população católica lá? É predominante, não é, né? Como é que funciona? Queria que tu nos falasse um pouquinho sobre o Líbano, antes de a gente começar a nossa conversa aqui. Sim. O Líbano é um país no Oriente Médio, um país pequeno, de 10.542 quilômetros quadrados, rodeado por países árabes, né? Ele tem uma identidade muito especial, porque o Líbano é um país aberto à cultura europeia, né? Uhum, E um país que tem a fé católica muito enraizada. Sofreu com muitas guerras, né? Desde muito tempo, desde o início, né? Passou por várias guerras, por isso o povo libanês é um povo que enfrentou muitas dificuldades, enfrenta ainda, e a comunidade católica é uma comunidade bem forte, com raízes de fé muito profundas, amor à Nossa Senhora, uma devoção profundíssima à Santíssima Virgem, e um país tão pequeno que já tem vários santos, né? Eu uhum, gostaria de mencionar São Charbel, estou aqui atrás com uma relíquia dele, São Natallah, também tenho relíquia dele aqui, sou agraciada, né? Aqui, meus uhum, contatos no Brasil, né? E o povo libanês é um povo que fala, a maioria deles falam no mínimo 3 línguas, né? Até porque precisam dos outros países por conta da guerra. Inclusive aqui no uhum, Brasil, a comunidade libanesa é bem maior do que é no Líbano, né? Ao longo do tempo, o povo libanês teve que sair do Líbano para fugir da guerra, das perseguições, dos sofrimentos, né? E foi espalhando no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem uma comunidade
pode chegar a 8 milhões de descendentes de libaneses, Uhum. né? E onde vai o libanês, leva a sua cultura com ele. Leva a Nossa Senhora, leva São Charbel, leva o amor ao sagrado, né? E também um povo que tem a facilidade tremenda de aprender outras línguas e de se incorporar na cultura do país onde passa, né? Então, onde você vai, você acha um libanês, né? Aqui até eu vejo muito o povo brasileiro parecido com o povo libanês na cultura, no amor à família, no acolhimento dos outros, né? Eu me senti muito bem acolhida, eu sinto que é meu país. Eu sou brasileira também, né? Uhum. Eu já queria até na cidade brasileira aqui, né? E eu falo, meu coração é dividido entre o Líbano e o Brasil. Ai, maravilha. E, inclusive, né, quando estivesse aqui em Porto Alegre, né, no último dia dessa palestra, no outro dia eu fui numa festa, inclusive te mandei uma foto, né, que a gente a festa era na sociedade, na Associação Libanesa aqui, né, A e nossa Líbano, né? então realmente bem representativa. Me diz uma coisa, Laura, e lá em relação à religião católica tem algumas particularidades, né? Aqui também nós temos a paróquia que é a Maronita, né? Eu até já assisti uma missa no rito Maronita. Então, o rito lá é o Maronita, é isso? Sim, Como é que funciona? tem ritos orientais, né? Tem o rito maronita, tem o rito greco-católico, são ligados ao Papa, à Santa Uhum, Sé, eles sempre foram fiéis. A Igreja Maronita e a Igreja Católica nunca se dividiram, nunca saíram uhum, do governo do Santo Padre. Então, são igrejas que desde o início foram fiéis ao Santo Padre Papa, à Santa Sé, né? E tem também o rito grego, o rito ortodoxo, né? Que são as igrejas separadas do Santo Padre, que teve uma época que se dividiram, né? Que a gente sabe da história. O rito maronita é um rito muito introspectivo. As igrejas são mais escuras, os cantos são mais tem, tem instrumentos, né? A maioria dos cantos maronitas, a capela. Então é um rito muito silencioso. E os monges maronitas, um deles é São Charbel, viveu no eremitério, a maioria da vida dele, né? Em oração, ascese, penitência. É, se fala, se fala que ele, no dia todo, comia um pedaço de pão, uma azeitona. Ele trabalhava na vinha, nunca experimentava a uva. Então, essa vida uhum. de penitência muito forte, né? É a espiritualidade maronita e o amor à Nossa Senhora, né? O amor à Nossa Senhora é um amor muito profundo no coração do libanês. A gente agora, no mês mariano, já começou por procissões, já tem as ladainhas rezadas na igreja, o ofício de Nossa Senhora. Então, é um mês muito especial, muito especial. Inclusive, meu casamento, eu marquei no último domingo do mês de maio para honrar a Nossa Uhum. Senhora. Deixei todas as flores do nosso casamento para decorar a igreja, para a procissão, e ela que nos acompanha desde o início, né? Ai, que maravilha. E me diz uma coisa, e tu casasse lá no Líbano ou aqui? No Líbano. A Ah, nossa no história Líbano. é, o Flúvio, meu esposo, é irmão da esposa do meu primo. Na época da guerra, minha tia veio do Líbano para o Brasil com 3 filhos pequenos. Um desses filhos, o Ziad, meu primo, eu falo, é ele que é a porta da minha alegria, da minha vida, né? O meu primo. Uhum, E a Thaís, a irmã dele, falava comigo pela internet. Na época, minha tia estava doente. E o meu esposo via minhas fotos na casa da minha tia e ele viu que a irmã estava conversando comigo, quis me conhecer. A gente, no início, começou pela internet. Depois a gente se conheceu pessoalmente. Eu vim para o casamento do meu outro primo com minha mãe e fomos desenvolvendo o nosso relacionamento, guiados pelo Espírito Santo, pelos sinais muito fortes de Deus, né? Eu queria saber se era vontade de Deus ir longe dos meus pais. Eu era muito feliz no Líbano, vivia a minha vocação como enfermeira, essa vocação que foi Nossa Senhora que escolheu para mim. Eu lembro até agora no dia que eu escolhi ser enfermeira. Eu estava no carro com os meus pais
e eu olhei, a gente estava passando lá perto do santuário de Nossa Senhora de Zarle, a minha cidade, né? Eu falei para ela, escolhe para mim. Eu estava na dúvida entre enfermagem e letras e tradução. Ela me Uhum. falou, meu coração, cuida dos meus enfermos e eu te dou as línguas. E o dia do nosso casamento, eu não tinha prestado atenção e ia ser Pentecostes. Uhum. Quando eu descobri cedo, a gente foi para a missa, era domingo, a gente foi para a missa cedo, eu, meu esposo e meus pais, era Pentecostes. Ela me falou que ia me dar as línguas, e ela vai me dar as línguas pelo Espírito Santo. E realmente foi assim. Quando eu cheguei no Brasil, comecei a falar o português rapidamente, em 3 meses já estava entendendo, falando tudo. Então, isso foi graça dela, que ela prometeu, e ela me deu pelo auxílio do Espírito Santo. Então, o Flúvio eu conheci através do meu primo, da esposa dele. Depois ele foi para o Líbano, me pediu minha mão para o meu pai, né? Falei, você quer? A gente tem que fazer tudo certinho. Você vem aqui. Uhum. Ele pediu a minha mão para o meu pai, a gente ficou noivos. Na época tinha guerra, ele foi bem corajoso. E depois ele voltou para o Líbano, a gente casou lá no Líbano, né? E foi assim, hoje eu estava refletindo, nosso casamento foi singelo, simples, bonito e cheio de amor e cheio da presença de Nossa Senhora, que ela cuidou dos detalhes do nosso casamento. Assim. Foi detalhes de uma senhora que ama a beleza e que ama a família. E ela que vem com a graça dela para derramar o vinho novo, né, no casamento. E foi o que ela fez no nosso casamento. Ai, que maravilha. Estás há quantos anos aqui, Laura? 16 anos, vai fazer agora em junho. A gente casou dia É, 27 de maio, vai fazer 16 anos de casados em dia 27 de maio, e a gente veio juntos 2 semanas depois do nosso casamento. ai, que maravilha. E dá para ver que realmente recebesse o dom das línguas, né? Porque teu português é muito, muito bom, né? Foi o Espírito Santo mesmo. Você não Inclusive, avisa. desculpa se eu cometer algum erro sem perceber. Não, maravilhoso. Mas, Laura, voltando ainda um pouquinho, ainda sobre essa questão do Líbano, assim, o Líbano realmente é um país, assim, de primeiro mundo, né, europeu, mas sofreu muito com as guerras, e tu vivenciou isso, né? E a gente teve um episódio, nós tivemos um episódio aqui no podcast, foi em 94, foi entrevistada a irmã Maria de Guadalupe, ela é uma missionária na Síria, né? E lá ela falou nesse episódio muito sobre a questão de viver na guerra, e ela fez um paralelo na época sobre como era diferente a espiritualidade diante daqueles momentos de crise efetiva, né? E que ela, que nasceu na Argentina, tinha uma realidade aqui muito diferente. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, né? Como, né? Como viver aquela incerteza, como é que um pouquinho da tua vivência, ela trabalhasse como enfermeira, então imagino nos hospitais também, e a importância da fé, a importância de Nossa Senhora nesse contexto de vocês. Sim, na verdade eu nasci numa guerra, durante uma guerra, né? Eu vivi 3 guerras na minha vida. Uma quando eu era pequena, bem pequena, depois 1981 e depois em 2006. Então eu lembro até agora o meu pai carregando eu, meu irmão, debaixo dos aviões, que a gente não sabia que horas que ia cair uma bomba, se ia cair em cima de nós ou não, né? Então nos carregava debaixo dos braços e ia nos lugares de refúgio, né? Que tinha lugares onde a gente se refugiava. E nesses lugares era sempre a oração do terço, a oração profunda, né, mariana, sempre os cantos marianos, né? E o que eu lembro até agora que na guerra nunca faltou Santa Missa, né? Sempre tivemos Uhum, a graça de ter a Santa Missa. E quando a gente enfrenta a morte diariamente, a gente começa a refletir, né? Porque a gente está enfrentando essa realidade diariamente, né? Porém, essa reflexão nunca nos prepara para a morte. Ela nos prepara para a vida. Ela nos prepara para viver melhor o hoje.
Porque hoje eu preciso viver bem, hoje eu preciso amar, hoje eu preciso cuidar do outro, porque eu não sei quanto tempo vou ter, né? Se a gente for pensar, a gente, na nossa vida, é assim, eu tenho só o hoje. Mas a Uhum. guerra, ela urge esse pensamento. Ela nos deixa realmente com o pensamento da morte diário. E a gente perdeu vários familiares, perdemos vários amigos ao longo das guerras. E a última guerra que eu vivi, em 2006, eu já era enfermeira, tinha pós-graduação em pronto-socorro e UTI. Eu era responsável do pronto-socorro. Então, eu tinha que gerenciar aquela realidade toda na fé, fortalecer os outros, ter uma equipe forte, fortalecida, para na hora da dificuldade não cair no desespero, né? Até porque a gente vivia à noite o medo, ouvia os aviões rodeando, né? E acordava de manhã para estar pronto para acolher os feridos, tantas vezes as crianças machucadas, as crianças queimadas, os pais de famílias em paradas cardíacas. E nesses momentos, eu experimentei a presença viva, física, real de Nossa Senhora. Porque nessas horas, quando você tem várias equipes, que eu ordenava várias equipes do hospital para ajudar nesses momentos mais difíceis, né, onde uma equipe só não daria conta, né? E tá todo mundo lá cuidando das várias paradas cardíacas, de crianças feridas, de mulheres queimadas. Então, nessa hora, é Nossa Senhora. Nossa Senhora Uhum. caminha comigo, Nossa Senhora me ajude. E ela ajudava. E quantos milagres a gente presenciou, né? Nessa fortaleza que ela nos dá, nessa ajuda como que ela fez nas bodas de Caná. Eles estão precisando de Jesus. E o Senhor vinha com a sua graça, com o Espírito Santo, para ajudar, para guiar. Até as ações nessas horas foram muito guiadas pelo Espírito Santo, porque precisamos de agir rapidamente, de uma maneira muito eficaz, para não perder as vidas e para ter sequelas mínimas, né? E isso Uhum. Deus nos deu essa graça. Deus me deu essa graça de testemunhar milagres, de ver todas as paradas cardíacas ressuscitar, né? Não perdemos ninguém, ninguém. Os que vieram em paradas cardíacas morreu. Foi milagre de Nossa Senhora. Conseguimos recuperar vários amputados, porque a ação foi muito ágil, certeza com a ajuda dela, né? Nós humanos, nessas horas, sabemos que só uma força divina pode nos guiar, Uhum. que nós somos nada. Experimentamos plenamente, claramente, o nosso nada diante da morte, diante da dificuldade, né? Diante de uma situação que a gente não pode ter controle. Então, nessas horas, na entrega total e na fé total, com todos, né? Guiados por Deus, guiados também pela competência, claro, né? A inteligência que o Senhor nos deu, todo o conhecimento que o Senhor nos deu, e também a base disso tudo foi a força da fé e a força do amor que gerenciava a todos. E assim também agora, o Líbano passa por uma situação econômica muito difícil, que nunca teve antes, Uhum. né? Na época da guerra, tinha medo da morte, porém nunca faltou fartura nas casas. Agora está faltando. Agora, pelo colapso econômico que aconteceu por vários governos corruptos, infelizmente, né? Assim como que acontece em vários países, o povo libanês perdeu todo o poder de compra, né? E perdeu toda a capacidade de realmente se sustentar. Ricos e pobres estão na mesma situação. Uhum. E aí, o que, que acontece? Essa força de amor volta de novo. E ninguém sente necessidade, né? Porque o libanês fora do país já está dando essa ajuda, né? E o que Uhum. estão dentro também, eu falo do meu pai, que mora numa cidade pequena, né? Do tamanho de Anápolis, ele ajuda no Caritas, né? E tem várias outras também entidades católicas que estão lá, tem 3 entidades, juntaram as forças, viram quem são as famílias que estão precisando de ajuda e está lá uma equipe que vai escondida para não magoar e não machucar ninguém, não humilhar ninguém. Coloca as refeições da manhã, do almoço e da noite, do jantar. E ninguém sabe quem está recebendo e quem está dando.
Então, Uhum. esse povo libanês que caiu muitas vezes e se levanta toda vez. O país foi destruído e reconstruído várias vezes. Corações foram destruídos e revivem na fé. Então, essa fé que nunca foi abalada, e a fé pautada em Nossa Senhora, a fé pautada no amor a São Charbel, que é o santo dos milagres. São Charbel é o santo generoso, é milagres com católicos, com muçulmanos, com drusos, dentro do Líbano, fora do Líbano. São milhares e milhares de milagres relatados diariamente. Ele é meu pai espiritual, ele me ajudou várias vezes, ele Uhum. que me tenta, né? Ele me dá os sinais, ele que protege o Líbano, protege as almas, né? E guia as almas nesse caminho de santidade pelo exemplo dele, pelo amor dele à Nossa Senhora. Ele falava: quer buscar a santidade? Ame Maria, porque ela é o caminho mais rápido, Uhum. mais seguro. Então, o libanês, até eu quero te falar que os muçulmanos amam a Nossa Senhora e honram a Maria, chamam Uhum. ela da mãe do profeta. E quantas senhoras muçulmanas têm o nome de Maria, né? Então, tem esse amor, o povo libanês é reunido ao amor a Maria. Inclusive, dia 25 de março é um feriado nacional, onde o Líbano todo, todos os religiosos de todas as entidades religiosas no Líbano, se reúnem no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, Harissa, em Beirute, para rezar, para oferecer pelo Líbano, pela paz, pela unidade, né? E todos sob o manto de Nossa Senhora do Líbano, dentro do santuário. Então, o Líbano é protegido, ainda existe, porque Nossa Senhora protege. Porque Nossa Senhora guiou, Uhum. Nossa Senhora protegeu, e Nossa Senhora mostrou o rosto de Jesus, né? Fortaleceu a fé, sempre fortaleceu a fé, sempre derramou graças abundantes nos corações, nas famílias. E no Líbano não existe casamento civil, existe casamento religioso, porque Uhum. o casamento, a família, é algo sagrado, né? E ainda é algo sagrado e continua algo sagrado. Então, a base é o casamento religioso, né? Até no nosso casamento tinha um bispo e 5 padres. Aí o Flúvio Uhum. fala assim, se eu até pensar em desistir, não tem nem jeito. Aí não tem jeito mesmo, não. Maravilha. E Laura, até eu lembrei, né? Lá da tua palestra, só porque me lembrou agora, eu achei muito bonita uma passagem que tu falasse ali, que do, vocês têm um costume lá em relação ao pai do noivo com a noiva, né? Sim, E assim, acho que seria legal tu contar essa história pra gente também, porque sim. achei tão bonito aquilo. É um momento muito especial. O nosso casamento foi muito rezado, até pela família do Flúvio aqui. Os pais do Flúvio, a mãe dele, são muito de fé, né? Ministra da Eucaristia, as irmãs dele, de caminhada na igreja, muito grande, né? Inclusive, meu primo, minha cunhada são pregadores da renovação carismática, então o Flúvio também veio de uma família de fé. Então, o nosso casamento foi rezado, foi muito rezado. E eu também rezei muito, entreguei muito. E a família do Flúvio não conseguiria ir para o Líbano por vários motivos, e um deles, que é o maior, que na época tinha guerra também, né? Uhum. E o costume no Líbano é que a família do noivo busca a noiva na casa dela e leva para a igreja. E eu pensava, Nossa Senhora, como que vai ser esse momento? Já era uma situação muito difícil para os meus pais, para os meus familiares, para os meus amigos, porque eu ia sair do Líbano para viajar, né? E esse costume é muito forte, porque é um ponto muito importante nesse processo do casamento. É diferente daqui, os casamentos no Líbano, né? E aí eu rezava, Nossa Senhora, a senhora que vai cuidar. Inclusive, a passagem do Evangelho no nosso casamento foi escolhida as bodas de Caná. Eu escolhi as bodas de Caná, porque eu pensei, eu vou precisar. E ela peça para Jesus que transforme até o vinho em sangue, né, de sacrifício, em sangue de amor, né? Que o nosso casamento esteja pleno, mesmo se tiver um pouco de sofrimento, porque
tinha esse bisturi divino que ia passar pela minha Uhum. alma, ou pela minha alma, para me separar dos meus pais, do meu país, de tudo que era meu, que eu amava, né? E eu entreguei muito esse momento especificamente para Nossa Senhora. O que aconteceu? Eu, por ser enfermeira no Líbano, eu tinha laços muito fortes com a família, com os vizinhos, praticamente com a cidadezinha toda, né? Todos que chegavam na UTI, a Laura, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e eu ali pronta, por amor mesmo, com amor mesmo, né? Para ajudar todo mundo, para estar ali, para partilhar alegrias e tristezas. Quantas pessoas eu acompanhei na UTI nas últimas horas, quantas pessoas receberam a unção dos enfermos, morreram fazendo o sinal da cruz, né? Eu acompanhava de perto como se fosse meu pai, minha mãe, meu primo, todos os familiares, todos os amigos. E isso criou um laço muito grande comigo, né? Com as pessoas, de amor muito grande. E aí esse amor floriu no dia do meu casamento, do nosso casamento. Na hora que era para a família do noivo me buscar, meu pai desceu comigo e a surpresa foi que os vizinhos todos estavam na rua e tinham colocado tapetes vermelhos na rua. Tem uma ladeira, né, pequena no Líbano, na minha cidade tem ladeiras. Né? Os tapetes vermelhos, os tapetes das casas estavam na rua para que eu pise nesses tapetes. E as flores descendo das janelas, das sacadas, o arroz, que é sinal de prosperidade, né, no Líbano. Uhum. No Líbano jogam arroz na noiva, né? Então, Nossa Senhora supriu esse momento de uma maneira tão bela que eu nunca imaginei. Foi o momento mais bonito no nosso casamento, né? Ela, ela, ela realmente intercedeu, como ela fez nas bodas de Caná. E nem tinha vinho ainda, né? Ela colocou o vinho, ela colocou a graça, ela que foi a base realmente da nossa família, do nosso casamento, do casamento, da festa também na época e do nosso casamento agora, no dia a dia também. Né? Minha Uhum. filha chama Maria Laura, por honra a Nossa Senhora. Ela fala minha mãe do céu e minha mãe da terra, né? Ah, muito bonito, muito bonito. E, Laura, o nosso tema de hoje era minha vida, é minha vida, né? Pautada por Maria, né? E em nenhum momento a gente falou exatamente do que seria o título, mas a gente viu nesses diversos momentos que foi passando, né, o quanto Maria está presente na tua história. E tu falasse ali do amor a Maria. Eu queria saber assim, como é que começou essa tua história de amor a Maria, né? As filhas pequenas, teve algum momento, né? Porque eu vi que tu tem uma intimidade muito grande com a nossa mãe, né? E parece que é uma intimidade tua, mas também muito de toda a cultura local, né? O Líbano, como tu falasse, né? Ama Maria. Como é que começou essa história de amor com Nossa Senhora? Primeira coisa, eu fui batizada com o nome de Nossa Senhora da Salvação. Meu nome no batismo, Salvação, porque tem uma igreja na minha cidade que chama uma catedral, né? A Catedral dos Católicos, Nossa Senhora da Salvação. E meus pais escolheram esse nome. Eu acho que a semente começou ali, né? Uhum. Com esse nome de batismo meu. Depois, na escola, né? Sempre estudei em escola de freiras. Eu comecei a me apaixonar também pela palavra, né? Teve uma época que uma freira, ela fazia lexo divina conosco, além da doutrina que ela dava, da catequese, ela apagava as luzes, acendia as velas e fazia a leitura do evangelho conosco em forma de lexo divino. E ali eu me colocava nas cenas de Jesus, me colocava com Nossa Senhora também. Muitas vezes, Nossa Senhora me chamou da postura dela, da fé dela, na anunciação como que ela abriu mão do plano de vida dela e falou seu sim, né? Então eu sempre me colocava nesses lugares, nessas cenas do Evangelho. Eu acho que isso foi me tocando aos poucos, né? Depois da minha conversão, depois da primeira comunhão, né? Fiz primeira comunhão cedo com meu irmão
E eu comecei a amar a Jesus Eucarístico e me aproximar muito de Jesus Eucarístico. Comecei a participar da missa diária na minha escola, né, que a gente tinha essa graça de participar cedinho da missa diária. E a minha segunda conversão foi com 18 anos, quando eu participei de um retiro de silêncio numa casa de retiros. Lá tem um padre que tem um roteiro espiritual da Martha Robin, que é francesa, mística, né? E nessa casa de retiros tem adoração perpétua 24 horas, a mística do jejum, né? Jejum, adoração, oração do Santo Terço e uma devoção mariana muito grande. Ali eu tive uma conversão muito forte no meu coração. Eu vivi 3 dias de silêncio em adoração. Eu dormi 3 dias na capela. Eu não saía da capela. A gente estava em um grupo, falei, não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui aos pés dele, porque eu o encontrei. Eu vi Jesus nesses dias. Eu vi Jesus e eu vi o rosto dele na Eucaristia. E aquele rosto ficou estampado na minha cabeça, na minha mente. E começou a me acompanhar. E Nossa Senhora, com a oração do terço, eu rezava o terço ali diante do Santíssimo e ela só me levava a Jesus. Esses mistérios do rosário, eles só nos aprofundam na vida de Jesus. E a nossa vida também é espelhada a esses mistérios do Santo Terço. Se a gente for pensar, os mistérios do Santo Terço são os mistérios da nossa vida, né? E se a gente for pensar nas nossas situações que a gente passa, né? Todas, todas estão ali espelhadas no Santo Rosário. E como que essa Ave Maria, toda vez que a gente fala, a gente sauda Nossa Senhora, e ela, como mãe amorosa, que tem um coração de mãe, ela nos responde, e ela nos acolhe com seu coração, e ela derrama o Espírito Santo. E esse Espírito Santo só nos leva a Jesus, né? E é o amor de Deus, né? E essa chama do amor de Deus foi crescendo no meu coração. E conhecendo esse lugar, eu comecei a participar sempre dos retiros, todo mês. Eu tirava 3 dias para ficar em retiro de silêncio, de jejum, em adoração, né? E eu rezava o Santo Terço. Fui me apegando ao terço em adoração. Nessa casa tem a espiritualidade de rezar o Santo Terço diante do Santíssimo, né? Unir o amor à Nossa Senhora ao amor eucarístico, né? Eu acho que uma combinação perfeita para viver a santidade, para entender mais Cristo e a sua vida, né? E em 2001, eu tive a graça de ir para Medjugorje. E essa ida para Medjugorje foi preparada até antes por Nossa Senhora, porque eu ganhei um livro sobre Medjugorje, meu primo me deu um livro, e quem escreveu esse livro, uma freira que chama Sra. Emanuele. Ela mora em Medjugorje, ela está viva ainda. Fui lendo o livro, fui ficando encantada com as histórias de conversão. Não é só com os milagres físicos. O que mais me tocava eram as histórias de conversão, de sacerdotes em crises que se convertiam, que encontravam o amor a Deus de novo, né? De quantos drogados que lá conseguiam sair da droga só no cenáculo, rezando o terço e recebendo oração, sem nenhuma ajuda terapêutica mesmo, de remédios, né? Inclusive, eu fui lá, eu visitei, né, esses lugares. E quando eu fui para Medjugorje, eu fui para agradecer, porque eu já tinha começado a viver Medjugorje no Líbano. Eu já comecei a viver a espiritualidade de Medjugorje, que era muito parecida com a espiritualidade da casa de retiros, onde tinha meu diretor espiritual, que era a oração do Santo Terço, o jejum, quarta e sexta, que Nossa Senhora pede, água e pão, tem a adoração eucarística, né? A leitura da palavra e a confissão. Então, esse conjunto de práticas, né, que Nossa Senhora pede, que são as 5 pedrinhas, ela pede em Medjugorje. Eu já estava vivendo isso no Líbano. Então, quando eu fui com o coração preparado, medjugorriano, né? Uhum. Cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontrei foi a irmã Emanuele, na praça de Medjugorje. Quando eu vi ela, corri, abracei ela, agradeci ela.
falei, a senhora me fez conhecer Medjugorje e eu vim aqui não para pedir nada, é só para agradecer e para sentir esse amor de Nossa Senhora aqui, nessa terra onde ela pisa diariamente, e pisa até agora, né? Uhum. E, e eu vi lá as conversões que acontecem, as filas de confissão. E em Medjugorje, Nossa Senhora, pelo Espírito Santo, estava me preparando para a vinda para o Brasil. E aí passou aquele bisturi divino que Uhum. a minha alma, que me cortou do mundo. Em Medjugorje, eu comecei a me desapegar do mundo, dos amigos, das pessoas e me apegar a Deus. Eu comecei a sentir que a minha vida agora tem que ser celestial. Não rejeitar ninguém, claro, porque quando a gente se aproxima a Deus, a gente começa a amar muito mais as pessoas, né? Uhum. Conseguir ter mais empatia, olhar nos olhos, a perdoar mais, né? E esse bisturi divino me ajudou a começar a crescer mais com a intimidade com Deus. A minha intimidade com o Senhor, com a Senhora, começou a crescer, né? E foi isso que me ajudou a conseguir me desapegar dos meus pais, a me cortar da minha terra, da minha língua, daquilo que eu amava, daquilo que eu fazia com muito amor. Até porque eu falava para Nossa Senhora, Uhum. eu não sei o que Deus quer de mim, né? O meu discernimento vocacional foi um pouco tardio, né? Porque eu sempre pedia para Deus me mostrar a sua vontade. Eu falava, eu quero fazer a tua vontade, não interessa a embalagem. Se o Senhor me quer freira aqui perto dos meus pais, eu vou ser freira. Se o Senhor me quer casada longe dos meus pais, eu vou me casar, eu vou ter uma família que o Senhor quer. Eu vou te dar todos os filhos que o Senhor me pede, porque eu vou casar para te dar filhos tantos. E seria essa a minha missão. E a escolha do flúvio foi guiada por Espírito Santo, não foi por impulsos emocionais ou os apegos muito emocionais. Foi, claro que teve o amor, teve essa paixão, claro, guiada por Deus, até porque nosso namoro foi todo à distância, todo em Uhum. conversa, muito clara, é, muito honesta, né? Foi uma conversa Uhum. muito honesta. Eu acho, eu falo para os meus amigos, eu conheci Flúvio em 2 anos, numa relação à distância, muito mais que noivos que namoram e noivam por 9 anos perto e não se conhecem intimamente, né? Até porque quando eu cheguei aqui eu não tive nenhuma surpresa, foi tudo aquilo que eu já sabia, que eu já conhecia, que eu já amava, né? Uhum. E, e, e foi tudo guiado por Nossa Senhora. Então, ela deixou muito claro, com muitos sinais, né? E era a sua vontade que eu viesse para o Brasil. E esse bisturi divino que passou pela minha alma me preparou para que eu seja uma mulher segundo a vontade de Deus, que eu tento ser, que eu busco diariamente com todo o meu coração, de criar meus filhos a verdadeira doutrina, né? Com a ajuda do Flúvio, que a gente tem essa mesma missão, que a gente tem essa mesma visão dentro da igreja, mostrar para eles o caminho verdadeiro, até porque para poder enfrentar tantas dificuldades que a nossa igreja está passando e o Uhum. mundo está passando, e eu não sei depois o que virá. Então, eu preciso criar filhos fortes, almas fortes, prontas para o martírio, prontas para acolher qualquer tipo de sofrimento com fé, com fortaleza e sem moleza, né? Até eu me lembro agora quando aconteceu o terremoto lá na Síria, na Turquia, foi muito forte, até atingiu o Líbano. Eu falei, juntei os meninos, a gente estava rezando, falei para eles, vamos sim, nos colocar no lugar dessas crianças, debaixo dos escombros. O que vocês fariam nesse momento? O que vocês pensariam? O que viria no coração? Tem que ser sempre Nossa Senhora, o terço, as orações todas que já está na mente de vocês, né? É usar essa força de fé que já foi plantada, que vai crescendo aos poucos, né? Para que nas horas de dificuldade poder usar, voltar para dentro, construir a cela interior, né?
construir o santuário interior, viver no silêncio, entender o silêncio de Nossa Senhora, né? Porque a gente tende muito a se perder no barulho do mundo, né? Uhum. Eu busco viver o silêncio, essa vivência da adoração, da oração, do Santo Terço, da meditação da palavra, da missa diária que eu vivo com a graça de Deus, me ajuda a querer viver muito mais e me aprofundar muito mais no silêncio, me encerrar dentro do meu santuário interior, né? E mesmo no barulho do mundo, mesmo trabalhando, mesmo com todas as atividades, conseguir ouvir a voz de Deus, conseguir discernir que Ele está aqui a vontade dele, Ele está falando. Ele tem um sussurro muito suave. E se eu não viver o silêncio, eu não vou ouvir ele. E eu não vou poder passar ele Uhum. adiante. Então, aqui, esse lugarzinho é nosso cantinho de oração. É o cantinho mais precioso que eu tenho na minha Uhum. casa. Então, o altar de Deus tem que estar presente na nossa vida e principalmente na nossa casa, para que os nossos filhos saibam que tem um refúgio para onde correr na hora de dificuldade, na hora das alegrias, na hora da separação, na hora da morte e na hora de tomar as decisões, né? Uhum. Então, é aqui, de joelhos, que a gente reza, que a gente oferece as penitências, o nosso jejum, as intenções, né? E os nossos propósitos. E aqui, pelo nosso exemplo, que eles vão ser guiados, né? Então, essa vivência e essas várias fases que eu passei são que me ajudam, que me aproximaram a Nossa Senhora. E tem mais um ponto que eu gostaria de mencionar, é a maternidade espiritual. Que nós, mulheres, antes de sermos mães biológicas, a nossa missão é sermos mães espirituais dos nossos filhos. Porque Uhum. sendo mãe espiritual, eu vou saber, dentro do meu coração, como mulher orante, qual é a necessidade da alma do meu filho, né? Nossa Senhora, aos pés da cruz, eu imagino essa cena, beijando os pés de Jesus, ali na cruz, né? Aquele sangue que jorrou do coração dele, lavou o rosto dela. Ela viveu aquela dor com ele. Ela morreu misticamente com Jesus e ressuscitou com ele depois. E ali, Nosso Senhor nos deu Maria como mãe, mãe espiritual. E nós temos que ter essa postura aos pés da cruz, vivendo a maternidade espiritual pelos nossos filhos e também pelos sacerdotes. Porque esse Cristo crucificado é o sacerdote também. Uhum. É o sacerdote que nós convivemos, que muitas vezes nós nem pensamos que ele está sofrendo, né? É esse chamado a amar mais o sacerdote, rezar mais pela nossa igreja, rezar pelo nosso Santo Padre, ter a coragem de nos oferecer como vítimas por amor, não ter medo, porque quanto mais a gente é generoso com Deus, Ele é muito mais generoso. Ele nunca se vence em generosidade. Nosso Senhor nos dá graças abundantes que a gente nem sabe pedir, porque o nosso coração é medíocre. Uhum. Nós não sabemos pedir e Ele quer nos dar. Então, saber nos espelhar a Nossa Senhora nessa vivência da dor, viver as dores de Nossa Senhora, se a gente conseguir assemelhar as nossas dores à dor de Nossa Senhora, a mãe que perde um filho, como que ela vai conseguir viver essa dor sem se assemelhar à dor de Nossa Senhora? Quando eu perdi os meus bebês, que foram muito amados, né, a vivência da quinta dor de Nossa Senhora me ajudou muito, porque eu falei, Nossa Senhora, a senhora viveu, perdeu seu filho único, e viveu essa dor. Então, o seu coração de mãe entende o meu coração. Eu quero unir a minha Uhum. dor à sua dor e oferecer essa dor por todos os sacerdotes que precisam, por todas as almas necessitadas, por todas as famílias que nem têm filhos que pedem um filho, né? Pelas mães que até decidem abortar por não conhecer o amor de Deus. Uhum. Então, nós precisamos nos unir em todas as situações da nossa vida
com os mistérios do Santo Rosário, com os mistérios da vida de Nossa Senhora, com as 7 dores dela e com a vida de Cristo, né? Ele já passou por tudo que Uhum. nós somos. Deus totalmente divino e totalmente humano, Uhum. passou por todas as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos. Então, ela nos ensina a fazer isso, a viver esse caminho. É muito, muito lindo. E eu vou aproveitar só o gancho, né? Tudo isso colocasse a importância da Nossa Senhora na intercessão, né? E a presença dela viva na tua vida, né? Muito, muito viva. Mas estamos no mês mariano agora, inclusive a nossa data, coisas de Deus, né? Coincidiu de ser, né? Estamos gravando aqui no mês de maio. Eu queria aproveitar para você que está nos assistindo e agora no dia 8 de maio de 2023, né? Na próxima semana, vai estrear nos cinemas o filme O Último Chamado de Maria, que é justamente sobre Medjugorje, né? Então, falamos aqui, por isso que eu quis fazer esse anúncio, né? Esse filme aí foi está sendo distribuído ali, né, pela Colby Arte Produções, né, que já trouxe vários filmes aqui para o Brasil, os nossos cinemas, né, como Vivo, teve Madre Teresa agora há pouco, teve Coração de Pai, excelente, com São José, e agora está trazendo, agora no mês de maio, o Último Chamado de Maria. Então fica a dica para vocês, podem entrar no Instagram, @Colby Arte Produções, e ali tem as cidades e as datas, né? As primeiras sessões são, se não me engano, dia 7, 8, 9, em diversas cidades do Brasil. Então fica esse convite, e também para, inclusive, escutar ali o nosso episódio número 101, foi Cinema que Transforma Vidas, foi justamente com a Colby sobre esses filmes. E aproveitando também sobre Maria, né, o nosso episódio 98, já falamos aqui um pouquinho da Nossa Senhora do Líbano, né, falamos de Medjugorje, o episódio 98 foi muito, muito bonito, excelente, tocante, com a irmã Ângela de Fátima Coelho, que é vice-postuladora das causas de beatificação da irmã Lúcia, né? Então também deixo essa dica aqui para todos vocês, lembrando que estamos aqui escutando o podcast Café com Fé do Instituto Católico de Liderança. Mas, Laura, agora voltando, né, eu queria só dar esse aviso pessoal. É, é, vou usar de novo a expressão. Fica muito claro o amor por Maria, a intimidade que tu tem por Maria, né? E tu contasse lá toda a tua história de vida, né? A questão do Líbano, né, da cultura, né, da incerteza da vida. E me chamaram a atenção alguns pontos aqui que eu queria que tu falasse, agora tentando trazer para a nossa realidade e para ajudar as pessoas também, né? Nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus, né? Dizem, inclusive, que Deus é brasileiro, né? Toda essa expressão local. E às vezes, temos uma população, assim, católica, né, que efetivamente praticante, por exemplo, percentualmente muito pequena, né, que efetivamente pratica, né? Por outro lado, falasse do Líbano lá, onde a incerteza do dia a dia, inclusive perante a morte, que nós também temos aqui, lá ela fica mais evidente, e isso mostra uma força de fé mais importante. Aqui no Brasil também, muitas vezes, em decorrência disso, às vezes se vê o casamento como algo que pode ser passageiro, e a gente vê a importância, né, tu desse na preparação do teu casamento, né, na formatação e na família que tens hoje, inclusive tendo que sair do teu país que tu tanto ama, né, e se afastar da tua família. Então, essas realidades são tão distintas e o quão presente Nossa Senhora está contigo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como buscar nesse país tropical, né, desse jeito, assim, a gente entender como buscar Maria, né, na oração, é direção espiritual, o que que tu fazes normalmente, né? Já entrou numa rotina essa tua relação. Mas eu queria um pouquinho pensando nas pessoas que querem traçar um caminho de se aproximar da Mãe do Nosso Senhor, né? Como é que tu pode ajudar a orientar essas pessoas? É o que eu faço na minha vida, né? Eu vou falar da minha vida. A missa diária, o contato com a Eucaristia,
é algo primordial, né? Que seja comungando ou adorando o Senhor, né? Esse contato nos fortalece e nos ajuda a mergulhar muito mais nos mistérios da fé. Participando da Santa Missa, a gente vai ouvindo também a palavra de Deus. A gente vai acompanhando o Evangelho, vai vendo, vai entendendo também à luz da palavra, como que essa palavra adentra na nossa vida, né? A oração do Santo Terço e servir a Deus. Nossa Senhora sempre serviu, Nossa Senhora ajudou os apóstolos nas dificuldades, Nossa Senhora correu para ajudar a sua prima Isabel, né? O serviço, ver Deus nas pessoas, também é um meio de amar e um meio para nos aproximar de Nossa Senhora. E ver essa maternidade com todas as pessoas. Esses pilares, né, da oração também íntima, acordar cedo, oferecer o dia, né? Tem as orações de oferecimento, a missa diária, ter um momento de intimidade com o Senhor depois da comunhão. Comungar bem nos ajuda a viver bem. Esse valor da Eucaristia, eu gosto muito de enfatizar isso, porque comungar bem nos ajuda realmente a viver bem. O dia vai desenrolando de uma maneira muito diferente, porque a gente vai vivendo tudo à luz de Cristo, querendo fazer a sua vontade, né? Lembrar sempre da oração do Ângelus, meio-dia, 6 horas da tarde. A oração do Santo Terço pode ser até dividida, se não conseguir rezar na mesma hora, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente organiza a nossa vida em torno disso, né? Organizar a nossa família em torno da oração, da Santa Missa, preparar tudo, colocando Deus em primeiro lugar, e tudo virá em acréscimo, né? E o momento à noite de exame de consciência é muito importante também. O que eu fiz hoje? Onde posso melhorar amanhã? Isso tudo vai fortalecendo a nossa alma, vai nos ajudando a criar a fortaleza que talvez o país não dá, né? Por quê? Porque a gente vai começar a ter sensibilidade à dor do outro, a gente vai começar a enxergar mais os problemas dos outros, querer ajudar os outros. E muitas vezes, vivendo a fé, a nossa vida não vai ser mil maravilhas também. A gente vai enfrentar muitas coisas, porque o demônio quer destruir, o demônio quer destruir nossa família, quer atingir os nossos filhos, quer deixar as ideologias entrar nas nossas escolas, nas nossas famílias. Vivendo a fé, a gente vai começar a enxergar que tem dificuldades, mas com a fé eu vou poder ser uma mulher mais forte, eu vou poder ter a luz do Espírito Santo para me guiar. Não preciso ter guerra para ter o dom da fortaleza. Eu preciso pedir isso para o Espírito Santo, porque é um dom do Espírito Santo. E o dom da fortaleza, no Líbano, vem naturalmente com a guerra, né? Aqui precisa vir pela oração. Por saber que tem uma guerra fria, talvez muito mais perigosa que a guerra que está no Líbano. O que eu penso, o que eu vi claramente, né? Que o perigo maior no Brasil é que estamos vivendo em perigos da alma. No Líbano tem o perigo da morte do corpo. Aqui tem o maior perigo, que é da morte da alma. E esse perigo, se a gente conseguir enxergar com a luz do Espírito Santo, vivendo a fé, a gente vai enxergar que estamos enfrentando uma guerra muito mais forte que a guerra pelas bombas. Porque vivendo a guerra pelas bombas, o povo está tendo uma fé muito forte, né? E essa fé vai florescendo, porque o sangue dos mártires vai alimentando a igreja, vai alimentando a terra. Inclusive, numa última pesquisa que foi feita, o Líbano é o terceiro país de participação diária da Santa Missa. Aqui no Brasil, foi dos últimos países da pesquisa. Uhum. Aí eu vi ter um perigo maior. O perigo da morte física não é mais perigo, porque a gente acredita na vida eterna. É o perigo da morte da alma, que aqui está sendo muito mais eminente, né? Muito mais claro que aqui estamos em perigos. Além da teologia da libertação que está adentrando,
das ideologias que estão adentrando, do mundo digital que está entrando nas nossas famílias. Então, criar essa cela interna, essa cela de oração dentro da nossa família, é que vai nos fortalecer para enfrentar os perigos verdadeiros, que são os perigos da alma, que é o inimigo que quer destruir nossa igreja, as nossas famílias. E é isso que a gente precisa como pais. Ao exemplo de São José, eu assisti o documentário de São José, Coração de Pai. Uhum. É isso que nos convida, como pais, como homens, cabeça da família, a viver a fé verdadeira, a levar a família para Cristo e a colocar isso como prioridade. Não é só dar o alimento, dar o dinheiro, dar a melhor faculdade, dar o melhor ensino. Porque eu posso dar isso tudo e não dar nada. Eu posso dar tudo achando que estou dando o melhor e eu não estou dando nada. Eu estou dando vazio no coração dos meus filhos. E eu penso também que colocar frustrações na vida dos nossos filhos é muito importante. Não precisa dar tudo. Não precisa falar sim para tudo. Tem um não, tem um sofrimento. Mostrar a realidade do sofrimento. Levar para ver crianças em situações dramáticas de rua, famílias desfeitas, doentes, fazer essas visitas com os meninos, para que eles possam enxergar outras realidades, para que eles possam ter a gratidão no coração por tudo que Deus dá e colocar sempre Deus em primeiro lugar no coração deles, colocar sempre os valores em primeiro lugar, colocar sempre o valor da vida em primeiro lugar e não das coisas. E que eu perdendo o mundo, eu ganho a minha alma. E que eu não posso Uhum. ganhar o mundo e ganhar a minha alma. Eu não posso misturar as duas coisas. Por isso, Deus tem que ser em primeiro lugar, em tudo. Na nossa vida de oração, na nossa vida de família, na nossa conversa, nas pautas da nossa família, na escolha da vocação dos nossos filhos. É rezar com eles, para que eles possam discernir, na luz do Espírito Santo, qual é a vontade de Deus na vida deles. Não se perder, não perder o foco. Manter o foco, pedir o dom do Espírito Santo como pais, como responsável primeiramente pela alma dos nossos filhos. Eu falo, Deus me deu a graça de já cumprir a Uhum. minha missão com os 2 bebês que eu perdi. A missão de mãe é levar os filhos para Deus. A missão dos pais. E Deus me deu essa honra de já ter 2 almas no céu que intercedem por nós. Então, ter esse olhar sobrenatural das coisas. É assim que a gente pode realmente cumprir a nossa missão, como filhos de Deus, como pais, e onde o Senhor nos colocar como sacerdotes também, e como mães e pais espirituais, viver a nossa missão plenamente enraigados em Deus, no Espírito Santo, na disciplina da oração. Não tem vida íntima com Deus sem disciplina, porque quem ama se doa, quem ama não se poupa, porque me poupar é me perder. Quanto mais eu me dou, mais eu ganho, mais eu posso perdoar, mais eu posso amar, mais eu posso levar as almas para o céu. Colocar como missão primeira na minha vida, ajudar as almas para o céu, para enxergar Deus, para enxergar Cristo no meu jeito, na minha oração, na minha intercessão, na minha oferta gratuita, na minha generosidade, no meu acolhimento, no meu amor e no perdão. Deus nos deu todos os meios. Deus nos deu a sua mãe como exemplo. Deus nos deu o Uhum. seu filho que derramou seu sangue na cruz. A sua misericórdia jorrou sobre nós. Então, se a gente não enxergar isso, não aproveitar isso como caminho, nós estamos nos perdendo. Com guerra, sem guerra, Uhum. com perigos, sem perigos, colocar Deus em primeiro lugar, viver as alegrias e as tristezas com Ele. E assim que nós vivemos plenamente a alegria verdadeira que vem de Cristo. E não importa doença, não importa tribulações, não importa dificuldades, é amar e não se poupar. É o caminho que o Senhor nos ensina. Não, muito bonito, muito bonito
E esse caminho de santidade da família, né, que tu falasse ali, e de cuidar desse patrimônio que são as almas dos filhos que Deus nos concedeu. Lindíssimo. Laura, estamos chegando perto do final, né? E para quem está nos assistindo aqui, se você está nos escutando no Spotify, né, ou em outra plataforma de podcast também, não quero deixar de vocês de convidarem para entrarem lá no celular, onde tem os aplicativos, loja de aplicativo, e baixa o aplicativo de meditação Seed Time. Seed Time ele precisa criar o hábito de oração diária e é um dos meios, nós já tivemos vários relatos, né, e testemunhos disso, né, foi um caminho, de repente, onde muitas pessoas começaram a encontrar um caminho de oração, né? Então, e a oração que a Laura falou tão importante aqui, que como a gente só ama quem conhece, né? Então a gente tem que estar cada vez mais próximo de Deus, contar com a intercessão da Nossa Senhora, né? Dos santos também, para a gente se aproximar desse caminho. Claro, eu queria no final assim falasse também um pouquinho, até por todo o teu exemplo, da importância do matrimônio, né? Esse papel, né, do leigo, né? Tu falaste lá atrás, Nossa Senhora, se queres que eu tenha uma vida consagrada, né? Estou aberta para ti. Se queres que eu tenha uma vida no matrimônio, estou aberta para ele, para os filhos, né? E esse caminho que ela te direcionou. Gosto muito da santidade das almas do filho, mas da importância também nesse cenário, todo que a gente falou, de um matrimônio efetivo, onde sejamos uma só carne. Sim, o matrimônio é o meio que o Senhor escolheu de vir para a Terra, né? Jesus nasceu numa família, um pai e uma mãe. E o que uniu São José e Nossa Senhora é a plena entrega à vontade de Deus. Então, e também o sofrimento, não ter medo do sofrimento. Nas bodas de Caná tinha 6 talhas. O número 6 não significa nada. Por quê? Porque viria a 7ª talha, que é o cálice de Cristo, né? E Jesus transformou a água em vinho. Mas esse mistério só se completa quando esse vinho se transforma em sangue. E ali é a plenitude do sacramento do matrimônio. Ao exemplo do cálice de Cristo, que é o sangue derramado na cruz, o casamento também passa muitas vezes por sofrimento. E o vinho se transforma em sangue muitas vezes. Mas esse sangue é redentor vivido com Cristo, né? Então, os casamentos construídos na rocha, mesmo passando por vários sofrimentos, esses sofrimentos são meio de salvação quando bem vividos com Nossa Senhora e com Jesus. E sempre apresentando a cruz de Cristo. Então, não se iludir que o casamento vai ser vida de la vie en rose, não vai ser o tempo todo, né? Vai ter dificuldades, vai ter sofrimentos, vai ter o vinho que se transforma em sangue, e esse sangue vai jorrar vida. E não ter medo de viver tudo entregando para Cristo, amando mais, perdoando diariamente. Eu, eu falo que o perdão diário eu vivo, né? A maior graça que o Senhor pode dar para os casados. Não deixar o dia passar sobre o nosso ressentimento. É perdoar de verdade, porque não temos outra opção. No casamento, não temos a opção de não querer continuar. O Senhor nos colocou. É uma missão. Então, se a gente colocar isso na nossa cabeça, que o sacramento é um sacramento para a vida, e não se casar pensando, se não der certo, eu vou mudar, eu vou me separar, eu vou casar com outro. Não, não é isso. Temos que começar o casamento pensando que é para a vida, até que a morte nos separe. E também temos que pensar que o casamento é uma escola de santidade, uma escola onde nós vamos aprender diariamente a nos oferecer, a nos amar mais e mais, a nos perdoar, a ajudar o outro a crescer, a prestar atenção na alma do outro. Quando eu coloco a minha meta, a alma do meu esposo,
Não interessa o que ele vai fazer. Não interessa se ele me magoar, se ele me machucar. Eu vou perdoar, porque eu quero a salvação da alma dele. Eu vou rezar. E ele também, vice-versa. É a escola da humildade, né? O casamento, o que mais ensina é ser humilde, é sair de si. E eu, na minha vida, eu vivi plenamente esse sair de si. É sair da terra, sair da língua, da família, da profissão, né? E, e isso é libertador. Quanto a gente Uhum. mais se desapega de nós mesmos, a gente consegue viver o casamento na plenitude, no amor, e a gente vê frutificar, né? Esse amor nos filhos e todos aqueles que nos rodeiam. Porque esse exemplo de amor arrasta, porque o amor atrai, né? O amor é belo, o amor agrada, né? Então, o caminho do amor tem que ser o caminho da nossa vida, com sofrimentos, com certeza, bebendo o cálice diariamente, abraçando a cruz de Jesus com alegria e pedindo a ajuda de Nossa Senhora. Faltou o vinho, e ela vem e traz vinho novo. E ela vem e pede para Jesus, e ele faz. Bom, o tempo passou voando, felizmente nosso tempo aqui tá se encerrando. Laura, eu nem esperava nada do contrário, foi uma alegria, né? E com certeza tenho plena convicção, né, que as tuas palavras, e aí é o nosso objetivo, certamente vão atingir vários corações aqui, seja pelo relato, né, da tua vivência no teu país, lá do Líbano, seja do relato da tua família, toda essa tua história aí, em especial pela intimidade, e o quão presente a gente vê Nossa Senhora na tua vida. Foi uma alegria muito grande mesmo te receber. Eu queria deixar contigo a palavra, se quiser mandar alguma mensagem, fazer algum encerramento final, e aí depois eu sigo aqui para a gente finalizar a entrevista. Eu quero deixar uma mensagem, um convite na realidade. Não tenham medo de amar a Nossa Senhora, né? Porque o amor a Nossa Senhora só nos leva a Cristo. Eu me consagrei pelo método de São Luís, Grignon de Montfort, inclusive antes de ontem foi o dia dele, e essa consagração molda a nossa alma, né? Quando a gente se molda por dentro pela alma de Nossa Senhora, a gente aprende a amar mais e mais a Cristo. Então não tenham medo de amar a Nossa Senhora, porque ela só quer nos levar a Ele. Ela quer só nos ensinar o caminho da plenitude do amor a Cristo, né? Nos levar à salvação, nos levar a uma unidade, a uma intimidade muito maior com Jesus. Ela que carregou ele no colo, carregou ele no seio primeiro, amamentou ele, carregou ele no colo. É enxergar Nossa Senhora como aquela mãe que nos mostra o rosto do seu bebê no seu colo. Olhem aqui o rosto de Jesus. Ela só faz isso. Ela nos mostra o rosto do seu filho belo, o rosto do filho que ela contemplou, que ela amou. Então, é isso que Nossa Senhora quer fazer. É um convite para amá-la, honrá-la mais e mais. E nós e nossas famílias serão salvas pelo amor a Nossa Senhora. O seu imaculado coração triunfará. E nós triunfaremos juntos. Essa é a promessa. Muito obrigado. E Nossa Senhora, como te prometeu, te deu o dom das línguas, mas também da palavra, né? Quis deixar assim, de forma tão clara e pelo teu testemunho, assim, tu conseguisse ajudar as pessoas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui, tanto nas tuas palestras, como que eu assisti, que estava maravilhosa, né? Quanto espero que aqui nesse nosso episódio. E eu desejo muito que Deus continue abençoando muito a caminhada de santidade tua, né, da tua família, do teu esposo, né, dos filhos, né, e que vocês sigam nesse caminho aí, que são um exemplo para todos nós, né. Sei que falo isso com muita humildade, tu vai dizer que não é merecedora, já sei que é isso, mas é isso que a gente quer, né, e vocês estão caminhando de forma muito sólida nesse caminho de santidade. Te agradeço muito a presença,
Foi uma alegria mesmo tu aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Tá? Muito obrigado. Agradeço. Pois bem, pessoal, então é isso. Então estamos encerrando aqui nosso 105º episódio, mais um episódio maravilhoso. Fica aqui o convite para todos os outros 104 anteriores também, já estão disponíveis, né? Lembro para você que você está nos ouvindo agora no aplicativo Meditação Seed Time, aproveite o aplicativo, todas as meditações que tem lá, mas também sugiro, né, que também se inscreva, né, e conheça e siga o nosso podcast pelo Spotify e demais plataformas, né, porque quanto mais a gente acessar via Spotify, via as outras plataformas, isso também ajuda a dar mais destaque para o nosso canal e levar esse conteúdo, como esse conteúdo maravilhoso que nós tivemos hoje, a mais pessoas. Né? O podcast Café com Fé, só para vocês terem ideia, 80%, né, de quem assiste, de quem ouve o podcast fica no Brasil, o restante no exterior, cerca de 11% nos Estados Unidos e o resto estão espalhados pelo país. Quem sabe agora vai aparecer o Líbano também ali nos nossos números, né? Então é isso. Não tem fronteiras, não temos fronteiras. E que essa mensagem nossa e hoje especial, né, da Laura aqui toque os corações nesse mundo aí é onde Deus Nossa Senhora queira. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus.